A paz do Senhor Jesus para você que está me assistindo. O meu nome é Viviane e eu venho aqui com muita alegria para compartilhar com vocês o meu testemunho sobre como o Senhor Jesus me curou da depressão. O Senhor Jesus, Ele me tirou do cativeiro ao qual eu me encontrava. E é importante começar esse vídeo dizendo que para eu alcançar minha cura, eu precisei crer. Todas as vezes que o Senhor Jesus ele operou um milagre na Bíblia, ele sempre despedia a pessoa falando assim, né? Vai em paz, que a tua fé te salvou. Ou então, quando ele não dizia isso, ele elogiava a fé das pessoas, como ele elogiou a fé daquele centurião, como ele elogiou a fé da mulher cananeia, entre outras pessoas que ele elogiou a fé. Então, o Senhor Jesus ele deixa bem claro na sua palavra que para a gente alcançar uma cura, um milagre, uma bênção da parte dele, a gente precisa ter fé. Então, esse vídeo é para pessoas que têm fé que o Senhor Jesus pode curar, seja qual for a enfermidade, ainda que os médicos digam que seja necessário tomar remédio, que seja necessário fazer tratamento, esse vídeo é para pessoas que têm fé no médico dos médicos. Mas se você não tem fé em Jesus, se você prefere procurar um psicólogo, se tratar com um psiquiatra, fazer uso de medicamentos, então esse vídeo não é para você. Então você já pode parar esse vídeo e não precisa continuar assistindo. E eu estou falando isso porque eu já contei esse mesmo testemunho para uma pessoa que sofre com depressão, síndrome do pânico e fobia social. Eu contei esse testemunho para essa pessoa através de uma carta que eu escrevi para ela. E na carta eu disse que o Senhor Jesus tinha me curado e que eu nunca tinha ido ao psicólogo. E a resposta dessa pessoa para mim foi a seguinte: você deveria ter ido ao psicólogo. E eu fiquei triste com aquela resposta porque a pessoa não creu, né, no milagre que eu vivi. E essa pessoa resolveu seguir o próprio conselho. Essa pessoa foi ao psicólogo, o psicólogo a encaminhou para o psiquiatra. Hoje essa pessoa faz uso de medicamentos, é dependente de medicamentos. E esses medicamentos, eles têm efeitos colaterais. Essa pessoa vive com sono, vive prostrada em cima de uma cama, dormindo. E foi isso que a pessoa escolheu viver. Mas o Senhor Jesus, ele disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E eu escolhi viver em abundância. Eu criei na palavra do Senhor Jesus e eu fui salva. Então esse testemunho é para pessoas que creem que o Senhor Jesus, o mesmo Senhor Jesus, que curou aquela mulher que estava endemoniada há 18 anos, um espírito imundo a estava ali aprisionando. Esse mesmo Senhor Jesus, ele me curou. Mas eu não o conhecia. Essa é a verdade. Eu tinha ouvido falar sobre Maria, eu tinha ouvido falar sobre os anjos, sobre os arcanjos, sobre os santos. E na minha ignorância, eu pensava que Jesus estava morto. Eu pensava que Jesus, ele era como um anjo, que ele tinha morrido e que ele tinha subido para o céu. Mas eu não sabia que o Senhor Jesus está vivo, que ele fala conosco. Eu não sabia que existiam profetas na terra, porque eu não era conhecedora da palavra de Deus. Eu visitava as missas, né? E na Igreja Católica não tem a manifestação do Espírito Santo como tem nas igrejas evangélicas. Não da maneira como eu vi nesse dia que eu fui curada, né?
não tem profecias como tem na igreja evangélica. E o que acontece? Essa cura que o Senhor Jesus operou na minha vida foi há 11 anos atrás. Hoje em dia eu tenho 32 anos, mas quando eu conheci o Senhor Jesus, eu tinha apenas 21 anos. Naquela época, eu não saía de casa. Eu tinha medo das pessoas, né? Não sei se isso se chama fobia social. Eu só sei que eu não me relacionava com ninguém. Eu não tinha amigos, eu não tinha namorado. Eu só ficava dentro de casa. Eu tinha medo das pessoas, eu não conversava com ninguém. Se eu precisasse falar com alguém, eu não conseguia olhar a pessoa nos olhos. E era assim, eu ficava trancada dentro de casa e eu só saía se fosse muito necessário. Por exemplo, se tivesse eleição eleitoral, aí eu era obrigada a sair para justificar o meu voto. Mas eu não era uma pessoa que vivia. Eu vivia trancada dentro de casa em um cativeiro. Eu queria sair, eu queria ser livre, mas eu não tinha forças, eu não conseguia, eu me sentia muito triste, eu me sentia impotente. Por eu ficar muito tempo dentro de casa, eu era muito branca. Eu não era da cor que eu sou agora, eu era muito branca. O couro da minha cabeça era tão branco que causava estranheza nas pessoas que viam o meu couro cabeludo. Era muito branco, porque eu não tomava sol, né? E hoje em dia eu até penso, né? Talvez essa falta de tomar sol, minha vitamina D deveria estar muito baixa. E hoje eu sei que a vitamina D baixa no organismo, ela contribui também para a depressão, né? Por isso que é importante a gente sempre passar no médico, fazer exames, né? Mas eu não saía de casa, eu não ia no médico, eu não tinha forças, eu não tinha ânimo e eu não tinha esperança. Sabe quando você deita para dormir e você pensa assim, para que eu vou acordar no outro dia? Qual que é o propósito da minha vida, da minha existência? Para que eu vou me levantar amanhã? E eu não tinha mais perspectiva nenhuma de vida, eu me sentia muito sozinha e a minha vida era assim. E eu rezava ali, rezava o terço que eu sabia rezar, rezava para Maria, mas nada mudava na minha vida. E eu não estou aqui para criticar a religião de ninguém. Eu estou aqui para contar o que eu vivi. Não estou aqui também para contar a história das outras pessoas. Esse testemunho é meu, o que eu vivi, né? E o que acontece? A minha mãe, ela começou a frequentar a igreja evangélica. Só que ela não me convidou. E nessa época eu comecei a trabalhar. E eu só ia para o trabalho, voltava para casa correndo e me trancava no quarto. Era essa a minha rotina. Eu ia trabalhar com muito esforço porque eu precisava comer, né? Então, se eu não trabalhasse, eu não ia ter o que comer. Então, mas eu não tinha aquela ambição, eu vou trabalhar para eu me arrumar, para eu comprar minhas coisas. Eu não tinha aqueles sonhos, aqueles projetos, não. A minha vida era um total desânimo. E aí um dia não, toda vez que eu pegava o ônibus, o pastor da minha mãe me dava a paz do Senhor. E aquilo me incomodava e eu reclamava para minha mãe, por que esse homem fica me dando paz do Senhor, se eu não sou crente? E um dia ele me convidou para ir para a igreja, e eu não sei porquê, mas eu aceitei. E eu sempre tive uma coisa comigo, quando eu falo que eu vou num lugar, realmente eu vou. Eu tenho palavra. E aí eu fui naquele culto que ele me convidou para ir. E aquele culto era totalmente diferente de uma missa, de uma celebração católica. Tinha um homem pregando a palavra de Deus. E aquele homem pregando, enquanto ele pregava, eu sentia o meu corpo incendiar. O meu corpo estava incendiando e era uma sensação maravilhosa.
Eu não estava entendendo a palavra, a mensagem, porque eu não conhecia a Bíblia, eu não lia a Bíblia. Mas aquela palavra me libertou. Algo dentro de mim mudou. O Senhor Jesus me libertou através daquela pregação daquele homem. E no final da pregação, o Senhor Jesus usou aquele homem em profecia. Ele começou a me revelar coisas e ali eu entendi que o Senhor Jesus estava vivo, que Ele fala conosco, que Ele usa profetas, que Ele fala através da palavra dEle e que Ele nos ama, que Ele nos cura, que Ele nos liberta. Depois eu continuei indo para os cultos. Poucos cultos depois eu aceitei ao Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. E eu estou firme com o Senhor Jesus até hoje. Se passaram aí 11 anos. E eu fui liberta, eu fui curada. Hoje em dia eu saio de casa para resolver tudo o que eu preciso. Hoje em dia eu tenho uma vida normal. Eu não ando triste, pelo contrário, eu sou uma pessoa alegre. E eu sou uma pessoa satisfeita. O Senhor Jesus, Ele realizou sonhos na minha vida. Porque quem olhava para mim lá no passado, as pessoas decretavam sobre a minha vida. A Viviane nunca vai casar, porque ela nem sai de casa. Como é que ela vai arrumar um namorado? Hoje em dia eu sou muito bem casada. O meu marido é um servo de Deus. Nós dois servimos ao Senhor como diáconos na casa dele. Temos uma filha. A minha filha é uma bênção do Senhor na minha vida. E se alguém lá atrás me dissesse assim: Viviane, algum dia você vai casar, você vai ter uma filha, você vai ter uma família linda, abençoada, você vai ser feliz, essa tristeza vai sair do seu coração. Se alguém tivesse me dito isso, provavelmente eu não teria acreditado. Mas o Senhor Jesus, Ele nem me disse nada, Ele só me curou. Naquele dia que eu fui lá na frente, fizeram o apelo: quem quer aceitar Jesus? O meu coração ardeu e eu fui lá na frente. Naquele dia eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, eu entreguei as minhas dores, os meus problemas, as minhas tristezas. E ali o Senhor Jesus começou a trabalhar na minha vida. O Senhor Jesus tirou toda a timidez, toda a fobia social, todo mal o Senhor Jesus tirou. E Ele me transformou em uma nova criatura. Hoje em dia, pela misericórdia do Senhor, eu consigo subir em um altar e ministrar a palavra do Senhor para diversas pessoas. Isso não é para minha glória, é para a glória de Deus. E cada vez que eu ministro a palavra de Deus, Satanás é derrotado, porque ele queria me ver dentro de casa, aprisionada. Ou talvez ele quisesse me ver prostrada em cima de uma cama cheia de remédios, só dormindo. Mas não, eu estou aqui para declarar que eu fui curada, que eu fui liberta e eu sou livre. O Senhor Jesus me libertou. E esse mesmo Senhor Jesus, Ele quer libertar pessoas que estão aprisionadas. Prisões emocionais, pessoas que não conseguem sair de casa, pessoas que se sentem tristes, frustradas, sem ânimo, sem esperança, sem perspectiva de vida, sem propósito. A pior coisa na vida do ser humano é ele não ter um propósito. Mas o Senhor Jesus, Ele tem uma obra na sua vida, Ele tem um propósito. E Ele quer restaurar a sua vida. Então entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Confia nele e tudo Ele fará. E eu quero terminar esse vídeo fazendo uma oração. Eu não sei se você que está assistindo está passando por um momento de depressão. Se você está passando, eu declaro agora em nome de Jesus que é só um momento, que é só uma fase que vai passar, porque passou sobre a minha vida. O Senhor Jesus quebrou o meu cativeiro e Ele me libertou. E Ele está te visitando aí agora e está quebrando o teu cativeiro também. Se você crê, você será liberta. Não vai ser o remédio, não vai ser o médico, vai ser o Senhor Jesus que vai de encontro à tua vida agora e vai entrar com cura e libertação na tua vida.
Então eu não sei se você se sente triste, se esse vídeo é para você, ou se você conhece alguém que está vivendo um momento assim. Se você conhece alguém, compartilhe esse vídeo. Eu creio que ele vai falar com essa pessoa. E eu quero terminar esse vídeo com uma oração. Uma oração para que o Senhor venha alcançar a sua vida, a vida das pessoas que estão necessitando. Porque basta apenas um toque e o Senhor Jesus pode mudar a tua vida. Aquela mulher, ela estava há 12 anos enferma. E ela só tocou na veste do Senhor Jesus e Ele a curou. Foi a fé dela. Usa a tua fé nesse momento e ora ao Senhor comigo, porque eu creio que Ele vai te curar. Amém? Senhor Jesus, eterno Pai, eu quero orar agora com essa pessoa que está assistindo a esse vídeo. Essa pessoa que chegou até o final, Pai, desse vídeo. Meu Pai, em nome de Jesus, alcança ela agora. Aonde tiver, Pai, uma pessoa com depressão, com síndrome do pânico, com fobia social, que o Senhor repreenda agora esse mal. Eu decreto em nome de Jesus cura, libertação, porque o Senhor é o mesmo e não mudou. A mesma cura que o Senhor operou, Pai, sobre mim. Opera sobre a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. Que ela seja ministrada, que ela seja curada através desse testemunho, Pai. Porque esse testemunho, isso que o Senhor fez na minha vida, é para edificar outras vidas. Que outros testemunhos também sejam contados. Pai, que toda tristeza seja convertida em alegria. Em nome de Jesus, transforma o luto, Pai, em alegria. Arranca essa dor. Espírito Santo, passa um bálsamo. Traz esperança, Senhor. Traz propósito, Pai. Meu Deus, alcança essas vidas, ó Pai, dessas pessoas que estão agora assistindo esse vídeo. Que haja cura, Pai, que haja libertação sobre a vida delas. Em nome de Jesus. Amém. E se você ficou comigo até o final desse vídeo, curte esse vídeo para eu saber que você ficou comigo. Deixa aqui nos comentários também, se você precisa de oração, deixa o seu nome, que eu vou orar pela tua vida. Deixa aqui a sua causa, que eu vou orar pela tua vida. E se Jesus já fez um milagre na tua vida, testemunha aqui nos comentários também, porque eu creio que grandes coisas o Senhor tem feito não só na minha vida, e o nome dele precisa ser glorificado. Amém? Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Que Deus te abençoe.